E nesse domingo teremos o derby número 378 da história entre Corinthians e Palmeiras no Itaquerão. Eu acho que é um clássico importante, óbvio que tanto para Corinthians como para Palmeiras, mas vai além do campeonato que é disputado. Um derby, vencer o derby, o peso de vencer um derby vai além de conquistar classificações, títulos e 3 pontos na tabela. Eu acho que o Palmeiras ganhar do Corinthians, o Corinthians ganhar do Palmeiras tem um peso diferente. No ano passado, não muito distante, a gente já viu times inferiores chegar, vencer, ressuscitar jogadores também, jogadores que já estavam meio encostados ou estavam em segundo plano, dar uma arrancada, dar uma guinada, jogadores que viraram ídolos após vencer, marcar gols em derby. Então é um clássico diferenciado e tem as suas particularidades, suas peculiaridades no caso, e é um clássico que vai causar um pouco de preocupação ao palmeirense no sentido de que a maioria das vezes o time que está em pior situação acaba se sobressaindo. Algumas vezes por salto alto do adversário, ou muitas vezes quem está por baixo se superar e conseguir a vitória. Eu já vi Palmeiras, não sei se foi no ano de 2007, 2008, já vencendo um Corinthians, Palmeiras com o time B ou time C, ganhar de 1-0 com um gol do Nem, zagueiro, né? Então eu já vi Corinthians também, aquele jogo épico lá épico pro corintiano, é óbvio, que a substituição, tira-se Casim, coloca Jô e o Jô faz o gol da vitória corintiana. Nesse caso, o Jô que estava, sempre em atrito com o torcedor corintiano. O Jô não é o mesmo do passado que já foi, mas após o gol da vitória, ele ressurge e cai nos braços do torcedor corintiano. Então, basicamente, o clássico Palmeiras e Corinthians é isso. E muitas vezes, quem não está no momento tão bom assim, um pouco mais conturbado, sai vencedor. Então, acho que quando eu falo um derby traiçoeiro, o título do vídeo, tem isso também, se não ficar 100% atento, Palmeiras, por exemplo, Palmeiras é melhor do que o Corinthians, há anos que isso já é, mas nem sempre é garantia que o Palmeiras vai vencer o Corinthians. Pegar o retrospecto, um tanto de partidas, 5 jogos, 10 jogos, o Palmeiras tem larga vantagem em cima do Corinthians, mas não é garantia de nada. Então acho que o Palmeiras é melhor, é favorito, mas tem que jogar para isso, para se manter no topo. Tem que jogar para isso, senão que é muito mais fácil você estar no topo, você cair, do que quem está embaixo poder subir. Então, derby 378, o Palmeiras está bem à frente ao Corinthians, pode-se dizer que tem clássicos que tem números mais próximos, que nem um Palmeiras e São Paulo, tá números próximos. O Corinthians vai com 129 vitórias, o Palmeiras com 134. Então o Palmeiras 134 a 129, é uma boa margem de distância, alcançada até nesses últimos retrospectos, né? O Palmeiras conseguiu, o último jogo o Palmeiras ganhou, né? Ganha do Corinthians e vai aumentando os números de gols. O Palmeiras tem vantagem em cima do Corinthians ainda, ganha em número de vitórias e número de gols, 541 gols. O Corinthians vem com 494. O Corinthians ainda não superou nem a marca dos 500 gols. Então é uma senhora, é quase uns 50 gols na frente, né? O Palmeiras a sua linha atacante de raça é bem mais voltada ao ataque do que o Corinthians, né? Com a sua histórica raça, superação, tudo é mais difícil pro Corinthians, né? Então, retrospecto que eu falei, o retrospecto recente entre Palmeiras e Corinthians, só da era Abel já houve 10 derbys, 10 Corinthians e Palmeiras, 10 Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganhou 6, empatou 3 e perdeu apenas uma. Se eu não me engano, essa vitória corintiana foi qual? A estreia de Roger Guedes,
Já estreou fazendo gol, teve todo aquele discurso lá, postando piadinhas, zoando, menosprezando o Palmeiras. Pra quê? Pra ganhar status com os corintianos. Acabou de chegar, né? Sempre visto, um ex-palmeirense, não sei o quê. Foi lá, fez gols. E a partir daí, Roger Guedes nem tá mais no Corinthians. O Corinthians não ganhou mais do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu 3 empates e o Palmeiras ainda ganhou 6. Então é muito. Isso falando só na era Abel, né? Então a diferença é muito grande. Mas o que a gente pode falar de momento, né? Porque tudo isso que eu falei, o número de quantos derbys tiveram, as vitórias de gols corintianos, as vitórias de gols palmeirenses, tudo isso meio que zera. Tudo isso acaba com o quê? Quando a bola começa a rolar. Então vai sem Itaquera. E o Palmeiras eu acho que o Palmeiras vencendo, eu acho que o Palmeiras assume, eu acho que é o visitante mais indigesto, com o maior número de vitórias no estádio rival. Então, mais uma particularidade no clássico Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras quando vai a Itaquera, costuma se dar bem. O Corinthians quando vai no Allianz Parque, costuma se dar bem. Então é aquela coisa, ambos são visitantes indigestos, mas o retrospecto recente, o Palmeiras leva uma senhora vantagem, né? No geral, que se tange, independente do estádio. Para falar de Corinthians, né? Que o Corinthians... o corintiano é o tal do... que tá feliz, mas tá puto. Porque conseguiu a classificação. O corintiano comemorou. Sabe aquela coisa do comemorou mais como se fosse um desabafo? Mas eu comemoro pelo Corinthians, mas xingo pelo time, porque a classificação que aconteceu sobre o Estudiantes foi aquelas coisas do aborto da natureza, porque o Corinthians não jogou nada para isso, mas no final das contas conseguiu a classificação. Então o objetivo foi alcançado, mas a duras penas que foi. Então acho que é isso que deixa o corintiano mais com uma pulga atrás da orelha, para poder enfrentar um Fortaleza na semifinal da Sul-Americana e já um jogo mais próximo, enfrentar um Palmeiras. Acho que o corintiano mais racional vai pensar, com o futebolzinho que jogou contra os Estudiantes, dá para fazer frente ao Palmeiras? Esse é o ponto. Com todo esse retrospecto, o Palmeiras, uma larga no histórico recente, com vitórias em cima. Então acho que o corintiano fica meio ressabiado. Tem uns até mais radicais, já entrega os pontos. O Corinthians já perdeu, já era. Eu não consigo ver dessa forma. Ainda mais se tratando de Palmeiras e Corinthians. Se fosse um Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, então normalmente quem está melhor, meio que tirando alguns detalhes ou outros, acaba levando a vitória. Mas no Palmeiras e Corinthians eu não consigo gritar vitória antes, muito por causa disso aí. Eu tô esperançoso, tô confiante que o Palmeiras vai ganhar sim. E esse meu prognóstico é muito baseado na minha torcida. Sou palmeirense, logo acho que o Palmeiras vai ganhar. O momento do Palmeiras também ajuda também. E também o momento corintiano também ajuda o palmeirense. Mas eu não... vitória antes, não acredito que isso faz mal até pro time do Palmeiras. Achar que já a vitória já está consumada antes mesmo de jogar. Então, muitas confianças pela péssima partida por parte do Corinthians, conseguiu a classificação. O Corinthians está vivo na competição continental, mas coisa que vamos supor, um São Paulo não está mais. São Paulo jogou até bem, só não foi tão a fundo para poder vencer o LDU, tá fora. O Corinthians não jogou nada, não mereceu a classificação, mas classificou, né? Agora julgar merecimento ou não fica meio complicado. Então, acho o medo do Corinthians é o que é? Com esse futebol, se prosseguir com esse futebol, os adversários que vêm à frente, numa ida e uma volta com Fortaleza, decidindo no Castelão, pegar um Palmeiras em Itaquera. Palmeiras embalado com o quê? Agora já falando de Palmeiras. O Palmeiras tem um retrospecto a favor, mas tem que se impor. Em Itaquera, tem que se impor. Eu acredito que não é somente o favoritismo, é os jogadores entrar em campo e fazer por onde. Porque eu falo assim, chegar ao patamar que o Palmeiras hoje se encontra, classificado, as portas de poder já pegar o Boca Juniors. Dos 4, o Palmeiras acho que no seu ápice, no seu auge, é o que tem o melhor futebol apresentado. Quando está no talo. Então, esquece essa partida contra o Deportivo Pereira. No talo, o Palmeiras... eu uso o Palmeiras no talo, o que é? Um Palmeiras, que eu posso te dizer...
quando enfrentou o Flamengo na Supercopa do Brasil. Aquele tipo de Palmeiras intenso, enfrentando uma grande equipe, maltratando, sendo maltratado também, mas trocação. Esse eu vejo o Palmeiras no talo, o Palmeiras. Já o Corinthians eu não consigo me lembrar de uma boa partida do Corinthians. Até por não ser corintiano, não acompanho o Corinthians tão a fundo. Eu assisto jogos do Corinthians torcendo contra, mas não me falha a memória agora, até por não ter anotado algo, uma partida boa do Corinthians. Aquela que o Corinthians chegou lá e eu não sei se foi uma vitória contra o São Paulo no Morumbi. Não sei se foi por 2-0, 2-1, acho que foi 2-1. O Corinthians jogou bem, envolveu o São Paulo. Mas se então fala outra. Porra, me falta. Não consigo dizer. Porque o Corinthians troca técnico. Fala, não, fulano, o culpado é o Luxemburgo. Mas o time não desenvolve. E ainda perdendo peças. Zagueiro sendo vendido. A principal peça do time, tirando o Renato Augusto, Roger Guedes. Não existe mais Roger Guedes. Então, sendo que o responsável pela última vitória do Corinthians em cima do Palmeiras foi Roger Guedes na sua estreia. Não existe mais Roger Guedes. É tudo Cássio faça o milagre e Renato Augusto arranje um gol o Corinthians ganhar de 1-0. Essa é a esperança corintiana. Então, muita coisa tem que consumar, meio que dar certo pro Corinthians vir a ganhar e o Palmeiras vir a perder. O Palmeiras é um time mais coeso, é um time que mais ajeitado, mais dado a vitória, sabe encaixotar o adversário, né? Então o Palmeiras tem, como eu falo, não usar somente o retrospecto a favor. Que antes o Palmeiras não vai ganhar nada. O Palmeiras tem que construir para consumar a vitória durante e festejar depois. Não adianta nada achar que só o retrospecto fará o Palmeiras já vencedor. E isso não é derby, isso não é Corinthians e Palmeiras. Então, eu anotei o esboço do que pode ser as duas escalações e dentro disso, acho que é a alma do pré-jogo desse vídeo é isso. Pegar os dois espelhos, as duas escalações dos times e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então vamos ao dono da casa, né? A escalação corintiana: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Na frente, a dupla de volante, Moscardo e Maicon, né? Pra mim, acho que é a melhor dupla que o Corinthians tem. O Corinthians seria muito mal escalado tentando infiltrar um Fausto Vera. Será que o Luxemburgo, com medo do Palmeiras, será que tiraria um cara da frente para botar, Fausto Vera, Moscardo e Maicon? Acredito que não. Então, esse aqui é a escalação muito o que eu já vi na internet e também coisas que eu acredito que o Luxemburgo não vai inventar. Acredito que não vá. Então vai de Moscardo e Maicon. É a dupla que tem mais, dá mais jogo do Corinthians, né? Por mais que o time não tenha produzindo tanto, não tenha jogado efetivamente, mas Maicon e Moscardo é a melhor dupla. À frente, Renato Augusto. Qualquer jogada que o Corinthians pensa, vou ganhar do Palmeiras, qualquer tipo de jogada ofensiva, se ela vier a existir, que não existiu contra o Estudiantes, vai ter que passar pelos pés de Renato Augusto. Sim, qualquer lampejo de bom futebol que o Corinthians não esteja apresentando, se vier a apresentar, é Renato Augusto, que vai municiar quem? Wesley, Matias Rojas e Yuri Alberto. Yuri Alberto tem um ponto de interrogação há muito tempo, porque vai ser mais o quê? Mais o Wesley e Matias Rojas infiltrando e fazendo tipo inversões, ou tipo quebrando, fazendo o tal do facão da lateral pro meio, ambos fazendo isso aí e tentando arranjar uma bola boa para Yuri Alberto empurrar para o gol, né? Dizem que Yuri Alberto é um Caleri com grife. Seria que dá para dizer isso? Não sei, né? Sou muito mais um Caleri. Se bem que contra a LDU, Caleri não foi Caleri. Não fez o gol. Então, mas é isso. Então eu acredito que qualquer jogada ofensiva do Corinthians tem que passar por Renato Augusto e ele iluminado tentar dar uma boa. Se muitas vezes acho que quando o seu ataque não funcionar, ele vai ter que ser o homem que vai armar, Renato Augusto, né? E vai ter que finalizar também. Uma bola parada, um chute de longe, uma falha na zaga do Palmeiras, que acontece. E é isso. A escalação palmeirense, né? Para tentar confrontar o Corinthians e o Palmeiras. O Everton no gol, né? E o Palmeiras, na parte defensiva, é o que vai dando mais certo. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né?
Então, o que tá dando mais certo, né? Se bem que Maicon, lateral direito, também dá muito certo. Mas, calma, o Mike, no caso, apareceria mais à frente. A dupla de volante é a melhor que o Palmeiras tem, né? Que seria Gabriel Menino e Zé Rafael. Zé Rafael um pouquinho mais recuado para dar mais liberdade para as chegadas do segundo volante, Gabriel Menino, né? Que em clássico ele aparece muito. Eu gosto muito do Gabriel Menino, que ele é um jogador provocador, insinuante e não tem medo de chutar de longe. Tem a parte, não mais glamurosa, uma parte chata do Gabriel Menino, que é o quê? Ele pensa muito nele, ele é muito individualista e pouco coletivo. Teve jogos contra o São Paulo que ele fez até golaço de fora da área. Por quê? Ele pensou nele, tipo, ele olhou, tava livre, chutou no ângulo, fez um golaço. Mas muitas vezes ele procura muito um jogador, uma jogada individual do que busca um jogador que esteja livre. Então tem horas que ajuda, tem horas que nesse individualismo do menino, ele consegue clarear jogadas, mas muitas vezes o Palmeiras perde o conjunto por causa do individualismo dele. Tem o bem e o mal. Então, se ele for um menino mais coletivo, então o Palmeiras tende a ganhar muito isso. Para quê? Para dar uma bola redonda para agora o grande trunfo do Palmeiras, o selecionável, o convocável, o jogador do Palmeiras na seleção, Rafael Veiga. Então é o jogador que, quando eu falei Renato Augusto, todas as bolas passam no pé dele. Jogadas ofensivas do Palmeiras também nascem com Zé Rafael e Menino, que tem mais bola, mais melhor trato com a bola do que Maicon e Moscardo. Zé Rafael e Gabriel Menino é melhor, dá uma melhor proteção para poder Rafael Veiga poder criar. E nisso dá a bola para quem? Arthur na esquerda, sim, na esquerda. Rony enfiado no meio, por quê? Por que Arthur na esquerda? Porque na direita estaria Mike. Sim, eu não duvido Abel Ferreira querer fazer isso. Mike fazer uma dupla com Marcos Rocha. Marcos Rocha vai dar a lateral até o meio e do meio para frente seria um duplo lateral direito. O Mike faria a tal, hipoteticamente falando, faria a festa nas costas de Fábio Santos. É naquela, o tal que quando eu falo fazer a festa, o que seria o fazer a festa? Fazer a festa seria o quê? Das duas umas. O Fábio Santos, ele se manda pro ataque para poder municiar e ajudar um Wesley, ajudar um Renato Augusto. Se ele subir, ele tem que ser efetivo e fazer uma boa jogada. Mas ele tem a deficiência de não voltar. Aí que acontece? Se ele não voltando, o Mike, que é muito insinuante, parte nas costas dele, cruza uma bola na área, aí uma bola para Rony fazer. Aí tem Arthur, tem Veiga, tem aquela tropa inteira do Palmeiras entrando insinuante. Por quê? Vai ter buraco na costa do Fábio Santos. Mas tem o outro viés também. Já sabendo disso, Luxemburgo fala: Fábio Santos, você não sobe, que você não aguenta voltar. É o quê? Então você mata uma jogada do Corinthians. Só pela preocupação de colocar um Mike nas tuas costas, então não vou subir. Porque eu sei que eu não vou dar conta de subir e poder voltar. Então esse acho que é o trunfo de botar um cara enfiado na ponta, que seria o Mike no caso, para poder matar uma das saídas de bola do Corinthians, né? Porque Bruno Mendes, eu acredito que ele não vai subir. Fala que é 4, uma linha de 4 atrás com Bruno Mendes, é Bruno Mendes. O Corinthians sem a bola, o Corinthians sendo ofendido, atacado, é 3 zagueiros do Corinthians, né? Então seria Bruno Mendes, Gil e Veríssimo. E Fábio Santos se soltando um pouco mais, né? Se é que ele vai se soltar, não sei. Ou seria uma linha de 4 fixo na zaga corintiana. Que eu acredito que seria muito mais isso aí. Porque o Palmeiras é muito insinuante pelos lados. Você olha para um lado, o Mike entrando com total liberdade, com força. O Arthur faria a mesma coisa. Mas eu lancei nessa escalação hipotética que eu coloquei aqui. Seria uma das armas de Abel Ferreira. Arthur na esquerda, porque teria Mike na direita. Mas o normal seria o quê? Um John na esquerda ou um Breno Lopes na esquerda. Aí Arthur iria para a direita. Aí que eu ficaria mais feliz porque seria um Arthur nas costas de Fábio Santos. Que eu acho que qualquer time que vai enfrentar o Corinthians tem que botar no jogador, ou o jogador mais velho, que tem menos agilidade, até pela força da idade, ou o jogador mais deficiente tecnicamente. Eu penso assim,
Se o Fábio Santos for o titular, vamos insinuar, no caso pensando o Abel Ferreira, vamos se insinuar pra cima do Fábio Santos. Pelo menos você mata a jogada dele. Se o Luxemburgo vier inventar, querer colocar um Fausto Vera, e a fase dele não é boa, bora ficar pra cima dele. Fausto Vera, se ele jogar centralizado, como volante, bota um Rafael Veiga em cima dele, ou nas costas deles. Pra quê? Pra você recuar mais ainda Fausto Vera. Fala, Fausto Vera, você não vai atacar aqui não. Você não vai dar bola pra Renato Augusto, porque Rafael Veiga já tá na tua. Então acho que eu gosto muito do Abel quando ele faz isso. Ele escala jogadores importantes, meio que eu vou usar tal jogador para afrontar tal jogador do adversário. Então é um trunfo do Abel Ferreira, que ele gosta de fazer isso aí. Ele não escala o Palmeiras somente pelo Palmeiras, mas ele escala o time do Palmeiras pensando nas mazelas e nas deficiências do adversário. E o que o Corinthians mais tem atualmente são deficiências. Então eu falei as coisas ruins do Corinthians, mas tem as coisas boas que também o Palmeiras tem que se precaver. O que é? A jogada aérea do Corinthians, que toda a bola no Gil, se ele não faz gol de cabeça, ele dá uma casquinha e descobre outros jogadores. Renato Augusto, o tiro de fora da área, a presença técnica dele também, né? E por mais que fala que Yuri Alberto ele não faça nada, tá numa fase de horrores, por mais que tenha feito até uns golzinhos nos últimos jogos, já esteve pior, mas Yuri Alberto não é aquele camisa 9 dos sonhos do corintiano. Então, mas tem os pontas corintianos, os pontas corintianos que tem que fazer o palmeirense, que nem eu falei, vamos botar o Mike ou um Arthur nas costas do Fábio Santos. Calma, o Corinthians também tem suas armas. Matias Rojas e Wesley nas pontas, eles são muito rápidos e insinuantes, também fazendo facão, tal qual o Arthur e Mike sabe fazer também. Aí nisso pode ser o trunfo do que? O Luxemburgo espetar eles nas pontas do Palmeiras, para quê? Para segurar Piquerez, que sobe muito bem, Marcos Rocha também. Então não é só, pessoal, o Palmeiras tem as armas dele e vai só ofender o Corinthians. O Palmeiras tem que ter a inteligência também, o Abel Ferreira, no caso, técnico do Palmeiras, tipo, não vamos todo a doida pra cima do Corinthians, vamos atropelar o Corinthians, porque o Corinthians tem armas também. É óbvio que não tem um Roger Guedes, mas que era uma peça de suma importância, mas um Wesley é perigoso, se é que o Wesley vai se titular. Matias Rojas também, que tem sua habilidade, começou bem também, né? Caiu Matias Rojas de produção, porque o time inteiro caiu também, não tem como, né? Se você for ver, até um Renato Augusto não jogou bem, o Corinthians inteiro não jogou bem contra o Estudiantes, né? Porque foi uma pane total, né? Não deu pra entender, explicar em forma de tática como é que o Corinthians classificou, né? Foi tanto que foi até pros pênaltis. Então, era pra ter tomado um vareio de 4 ou 5, não, tomou só de 1, foi pros pênaltis, classificado. Então, é o corintiano, de certa forma, sorrindo, mas um pouco puto também. Já eu nem uso. Eu tô falando muito do Corinthians contra os Estudiantes, a forma negativa que o Corinthians agiu em campo, e eu nem uso muito do Palmeiras com o Deportivo Pereira, que aquele Palmeiras não é o Palmeiras. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, 2 centroavantes enfiados, o Flaco Lopes e o Rony, 2 caras infiltrados junto. O Palmeiras, que é muito bom pelas pontas, não jogou nada. Então, o Palmeiras anulou suas pontas, nunca teve 3 zagueiros, colocou 3 zagueiros. Eu não entendi o que o Abel quis fazer. Por isso que eu falei, foi um desafio protocolar. Objetivo, conquistar a classificação, porque eu já enfiei 4-0. Então botou qualquer um, literalmente qualquer um, porque é um esquema que eu nunca vi. E espero que o Abel, por estar em Itaquera, e o Abel gosta de respeitar o adversário pela grandeza do Corinthians, não venha inventar 3 zagueiros. Eu espero que o que eu falei aqui, o esboço, seja isso mesmo, porque você inventar em Itaquera 2 centroavantes enfiados, uma linha de 3 atrás, não sei. Soa-se complicado, espero que não. Espero que o Abel faça o feijão com arroz, muito bem temperado, mas sem invenções. Então é isso, meu povo. Corinthians, Palmeiras, o derby 378. Que agora falar um pouco, já falei a parte analítica, agora falar um pouco a parte de torcedor. Tô muito esperançoso, tô confiante, né? Não tem aquele clima que já ganhou, que muito corintiano. Eu conheço corintiano que é espertinho, falando que não, já ganhou, Palmeiras é favorito. Pra quê? Pra tirar o peso. O Luxemburgo vai usar muito isso aí. Não, Palmeiras é franco favorito. Então, aqui, que nele deu entrevista dele, né? Vamos tentar fechar um primeiro tempo, perder de 1-0. Que o corintiano, quando ouviu isso aí, ficou louco.
com toda razão, pelo amor de Deus, falar que vai jogar um jogo e vai perder, então não tem como, é de enlouquecer mesmo. Mas eu tô confiante no Palmeiras, obviamente, acima de tudo, por ser palmeirense, então eu estou confiante. Eu gosto de dar os meus palpites, de vez em quando eu esqueço, mas eu gosto de falar meus palpites, vai, 2-0, acredito que o Palmeiras não... O Palmeiras, como o Palmeiras é melhor que o Corinthians, quem vai ditar as regras é o Palmeiras. Se jogar pra cima, insinuante e encaixotar o Corinthians, sai 2-0. Se não jogar, é o tal do somente dar a bola ao Corinthians. O que o Corinthians vai fazer? Eu acredito que se o Corinthians, se alguém quiser chegar no Corinthians e falar, pô, antes de começar a partida, ó, assina esse papel aqui, 0-0, tá bom pros dois, vamos embora, não precisa nem entrar em campo, acho que o corintiano agradeceria. Porque o jeito que tá, e dependendo de como seria uma hipotética derrota num derby, não seria muito interessante, né? Não sei se seria legal isso para o corintiano. Então, mas eu acredito que o Palmeiras tem tudo para poder vencer, se impor seu jogo. Tem um retrospecto, é favorito? É. Então falar que o Palmeiras não é, mas é bom lembrar, ser favorito em nenhum momento quer dizer o quê? Que vai ganhar. Ainda mais no Palmeiras e Corinthians, que geralmente o time que está pior tecnicamente se supera. Então quem é palmeirense e quem é corintiano sabe que eu tô falando. Então, tudo aquele negócio que eu falei de confrontos, tantos jogos na era Abel Ferreira e Palmeiras nada abraçada, isso fica só no papel. Isso fica só fora da linha de campo. Quando entra lá dentro, os 11 contra 11, aí é bem diferente. Se o Palmeiras se impor, eu acho que meus 2-0 se realiza. Se não, para por aí, né? Então, se jogar aquele futebol, mesmo não sendo o mesmo time, o Palmeiras jogar aquele futebolzinho não querendo jogar, a não atitude que teve contra o Deportivo Pereira, chega até chance de poder perder pro Corinthians. Espero que o Corinthians não ressuscite em cima da gente, né? Espero que seja o mesmo Corinthians que foi contra o Estudiantes, porque se for aquela mesma bola, o Palmeiras, as chances crescem, mesmo sem Itaquera, né? Porque a torcida do Corinthians é assim, quando tá do lado, opa, é um jogador a mais que o Corinthians tem quando tem a torcida do seu lado, mas a torcida do Corinthians quando tá contra também é um terror. Então é isso. Foi-se o vídeo pré-jogo, né? Então tentei analisar, falar do confronto, o retrospecto, né? A história do derby, falei das prováveis duas escalações, sem ter muitas invenções. Espero que Abel não invente, faça isso, acho que é o caminho certo, que o Palmeiras tem tudo para poder sair vencedor. Então, fechado mais um vídeo, aquele mesmo negócio lá, se inscreva, compartilhe com amigos, principalmente, né, deixa seu like e vamos lá, vamos fazer por mais. Estamos em ascensão, estou começando agora a fazer mais vídeos frequentes e aquela lá, vamos espalhar nossa ideia e torcer para que o nosso Verdão seja vencedor nesse campeonato à parte, porque derby é muito além do que somente os 3 pontos, vitória, título, é um campeonato diferente. Então, para mim, vencer do Corinthians é a mesma coisa do que gritar campeão. Então, desse jogo, eu quero gritar campeão.